Bom dia, galera tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando aí desse Flusão. Fluminense 2, Mulambada 0. É, galera. Papai bateu com força, como diria nosso amigo Vilela. É isso aí. Fluminense 2, Flamengo 0. O Fluminense, como eu falei ontem, né, gente? É uma situação. Fla-Flu é complicado, clássico é complicado. Esse negócio de favorito em clássico é sempre assim, tá? É sempre assim. O Fluminense vem bem, pega um Flamengo que tá mal, perde. O Flamengo vem bem, pega o Fluminense que tá mal, perde. Isso é clássico. Falei ontem, falei isso com meu irmão ontem quando ele me perguntou: "Ah, tá todo mundo confiando que o Fluminense vai ganhar?" Então, se o Fluminense é assim, ela vai na fé, ela acredita muito. Mas realmente o Fluminense não estava jogando bem, não está com um time legal. O time que entrou em campo ontem não foi bem, tá? Vamos falar sobre isso aqui já no primeiro tempo, foi horrível. Mas Fla-Flu é assim, Fla-Flu é assim, sempre é assim, tá? O time que tá bem ganha do que tá mal, mal. Então não tem lógica, muita coisa futebol, principalmente quando é Fla-Flu. Não adianta, isso aí acontece muito em Flamengo e Fluminense. Então, gente, mais uma vez aconteceu, né? Um Fluminense começou um jogo mal, uma escalação mal feita, na minha opinião. Eu falei ontem aqui, falei dessa escalação, falei de Samuel Xavier que não sai, mais uma vez não jogou nada, foi um dos piores em campo e continua como titular. Isso aí é nítido, tá? A gente fala aqui, mas não é brincadeira, tá falando a coisa séria, tá? Mais uma vez, o Fluminense entra em campo com um time ruim. Manuel, surpresa total. Manuel no lugar de Inácio, foi outra situação. O, o, o Thiago Santos, gente, vamos ser bem sinceros, tomou alguns passeios, tomou entre as pernas, tomou algumas. Foi horrível. O meio de campo Fluminense junto com a zaga ontem, primeiro tempo, horrível, horrível. O Flamengo deve ter feito pelo menos uns 2 ou 3 gols. Só por causa de falha do Fluminense. Falha do Fluminense. Vou falar de alguns jogadores aqui que foram terríveis. Mas Samuel Xavier, Manuel e Thiago Santos e Diogo Barbosa, uma zaga fraca. É uma zaga fraca. Nós entramos com um time relativamente fraco. E Martinelli e Bernal no meio de campo. Então, gente, nós entramos com o time fraco. E aí aconteceu as coisas. Como é que começou a acontecer? O Fluminense errando passe direto. Bernal, gente. Bernal, ridículo. Ridículo, Bernal. Foi um dos piores em campo. Bernal, Samuel Xavier, foi um dos piores em campo. A dupla de zaga, Manuel e Thiago Santos, não são. Parece que o Thiago Santos ele não sabe se colocar como zagueiro. Ele entra em muita bola furada, ele toma muito gol bobo, muito come bobo, tá? O Thiago Santos é isso. Tá? O Thiago Santos ele toma muito come bobo. Tomou uns 3 ontem que eu falei assim: caraca, misericórdia. Misericórdia. Ele vem de seco na bola. Ele não é zagueiro. Então ele não sabe chegar. Essa é a grande verdade. Não aprendeu ainda. Depois de velho, não é agora que vai aprender. Então o Thiago Santos tem esse problema. É fraco, vamos ser bem sinceros. Jogou direitinho, não comprometeu? Gente, comprometeu. Não saiu o gol. Vamos ser bem realistas, né? Não saiu o gol. Mas tomou-lhe uma embaixo das pernas do garoto do Flamengo, aqui no lado direito. Pô, ele veio para cobrir Samuel Xavier, não sei o que ele veio fazer ali, seco. O garoto foi dentro das pernas dele. Aí lá na frente perderam a bola, mas era para ter saído do gol. Era para ter saído do gol. Tomou uma lá na esquerda, também feio. Tomou um come feio lá na esquerda também. E fácil. Jogada assim do cara passar e ir embora e não ter. Não brigar pela bola. Entendeu? Era fora da área. Mas não, tomou 2 come feio. Então se coloca mais, mal. Essa é a grande verdade. Manuel, a mesma coisa. Manuel e Thiago Santos, dois zagueiros fracos. Vamos ser bem realistas. Que tem que entrar na lista de partir. Eu toparia até o Thiago Santos, gente. Melhorou o futebol dele, vamos ser sinceros. Não posso falar que o cara tá jogando, né, naquela futebol horrível como alguns estão no Fluminense. O Thiago Santos pelo menos melhorou o futebol dele. Tá quebrando um galho ali bom ali atrás, tá? Mas eu colocaria até ele no meio de campo. Por quê no meio de campo? Porque Bernal, gente, não deu certo. Bernal não deu certo. Vamos ser sinceros com vocês. O que Bernal errou ontem, o que Bernal errou de passe ontem, e não é de ontem não. Tô falando ontem, mas não foi ontem. Ele vem errando, tanto que o Mano Menezes barrou ele esses dias. Pra botar quem? Vitor Hugo, que é fraco. Vitor Hugo é fraco. Não adianta você tirar o Bernal e botar o Vitor Hugo. Aí é 6 por meia dúzia, tá? Porque são 2 jogadores fracos. No lugar de Mano Menezes, Martinelli ontem deu uma melhorada, né? Não é. O Fluminense não tinha meio de campo no primeiro tempo. O Fluminense não tinha meio de campo. O Ganso estava sumido, tá apagado, tá? E Bernal
e o Martinelli errando tudo, errando tudo. Então, gente, o meio de campo do Fluminense junto com a zaga fraquíssima, tava errando tudo. Nosso time tomou, era pra ter tomado uns 2, 3 gols. O Fluminense entregou a bola, não foi porque o Flamengo criou, o Flamengo foi aquilo tudo, não. O Flamengo pegou bolas nossa que nós demos, toma, faz o gol. E o Flamengo não conseguiu fazer. Aquela história que todo mundo conhece. Quem não faz, leva. Isso é futebol. Futebol é isso. Você tem a oportunidade. Se você não marcar, meu amigo, um abraço. Foi o que aconteceu com eles, tá? Agora, tinham tudo para ganhar o jogo no primeiro tempo, pelo menos 2 a 0. Pelo menos 2 a 0 era certo. Eles ganharam o gol. Se eles caprichassem mais, eles faziam um gol, tá? Por causa das falhas dos volantes do Fluminense e da zaga do Fluminense. Zaga fraca. Samuel Xavier não marca ninguém. O Manuel é fraco. O Thiago Santos relativamente fraco. Diogo Barbosa também. Então, aí vem no meio de campo. Ganso é o cara para despachar o jogo, né? Ganso tá ali. Ganso não é aquele marcador. Ele até marca. Mas toda vez que ele vai muito afoito em cima dos caras, ele toma cartão amarelo. Quem marca é Martinelli e Bernal. E Bernal, gente, não deu certo, tá? Não deu certo. Ontem eu vi ali na escalação, nos relacionados, que o Nonato não estava de novo relacionado. Ainda deve estar com aquele problema no rosto, o Mano Menezes não quis botar ele. Então, o Lima, que é um dos que está salvando a gente, está aí até na capa. O Lima, a gente fala do Lima, né? Porque o Lima, ele é aquele negócio, joga em várias posições. Mas o Lima, ele gosta de jogar do meio para frente. Tanto que fez um gol ontem jogando lá na área já. Tipo jogador de centroavante, tá? O Lima no Ceará, ele jogava para frente. Ele não jogava como volante. Então, a característica de Lima não é essa marcação toda. Por isso que ele não some, por isso que ele não aparece. Agora, o nosso meio de campo estava horrível. Ele estava fazendo parte do meio de campo do Fluminense. 4-4-2. E o Fluminense não rendeu. O meio de campo do Fluminense no primeiro tempo não rendeu, tá? E aí na frente com o Marquinhos e o Garoto, 2 caras praticamente isolados. O Marquinhos tentava, driblava mais que, né, de que tocava, mas tentava, ainda aconteceu até o pênalti em cima dele, que o Ganso bateu horrível, atrasou pro goleiro e perdeu. Tava mal, o Ganso tava mal no jogo. Por isso que ele acabou perdendo o pênalti, porque ele tava apático, tá? Então o Fluminense acabou entregando o jogo pro Flamengo no primeiro tempo por causa desses jogadores horríveis que vem continuando como titular. Quando foi pro intervalo, eu calculei, não, vai sair os 3 jogadores aí. Vai sair os 3, precisava sair os 3. Podia sair qualquer um, gente. Qualquer um. Só que aí quem tem você no banco? Você não levou Nonato. Quem tá no banco para entrar no lugar de Bernal? Vitor Hugo. E aí? O único volante no Fluminense para entrar no lugar era Vitor Hugo. Tinha reserva para Ganso. Tinha reserva mas para Martinelli, para sair 2, Martinelli estava até razoável, podia ficar. Mas aí ele tinha que fazer o quê? Jogar o Thiago Santos pro meio? Ele vai botar? Não vai. Porque o Thiago Santos de repente saía da zaga e vinha para cá. E jogava um outro zagueiro lá atrás. Podia ser uma opção, tá? E aí o Guga? Guga não podia entrar na lateral direita? No lugar de Samuel Xavier? Que não existe. Nós não temos lateral direito. Olha, incrível que pareça, hein? O lateral esquerdo do Diogo Barbosa, que não vem bem, mas fez mais do que o Samuel Xavier. O Samuel Xavier não faz nada, não marca ninguém, não chuta, não cruza, não faz nada. Tá ali à toa. Mas continua. Eu tô crente que vai entrar alguém no lugar de Samuel Xavier. Vai entrar alguém no lugar do Bernal. O Bernal tava horrível. Bernal errava tudo. Não, ele não faz isso. Aí ele faz o quê? Ele bota o Arias no lugar de Marquinhos. Foi a única substituição que ele fez, tá? E aí, meu amigo, deu certo. Por incrível que pareça, por incrível que parece, deu certo, né? O Arias é diferenciado. O Arias entrou e mudou a história do jogo. O Ganso entrou no jogo. Por incrível que pareça, o Ganso entrou no jogo, tá? Os outros não, mas o Ganso entrou no jogo. O Fluminense foi um pouco mais firme com essa mexida, porque eles já se preocuparam com o Arias. O Arias faz jogada mesmo. Aconteceu do passe mágico, magistral de Ganso para o Arias, por Cauã Elias, né? Cauã Elias cruzou e o Lima, que tem salvado a gente muitas das vezes, fez aquele gol. Lima salvou a gente várias vezes, né, gente? Fala mal do Lima, tô sempre criticando o Lima. Lima é o único que entra, Lima é o único que... Mas isso acontece, é verdade, nem sempre entra bem, mas de vez em quando o Lima entra e salva a gente. Gol Fluminense 1 a 0. Vem depois, o Fluminense vem, mais uma jogada linda de Ganso. Aí quando ele levanta a cabeça, sai de baixo, né? Ganso entrou no jogo no segundo tempo. Ganso só veio pro jogo no segundo tempo. Aí ele recebe aquela bola, olhou, que levantou a cabeça, já viu o Martinelli entrando, Martinelli cruzou. Arias foi lá e acabou de massacrar o Flamengo.
Aí, gente, aí vamos lá. Aí começa a história. Começa as mexidas de Mano Menezes. Não foram bens, não foram boas as mexidas de Mano Menezes, tá? Nós demos sorte. Ainda estava 25 minutos do segundo tempo, ainda se eu não me engano. O Lima pediu para sair, eu vi Nila fazendo sinal lá, fazendo assim, era ele para sair, mas não, aí decide tirar Ganso, tá? O Mano Menezes decide tirar Ganso, tá? Parece que sentiu a coxa também. E vem quem no lugar de Ganso? Isaac. Errado. Errado. Pela primeira vez eu vi até ele mexendo, botando o time para frente, para recuar Lima. Mas o Lima já tinha pedido para sair. Então foi uma mexida totalmente errada de Mano Menezes. E o time recuou. O time recuou, o Flamengo foi para cima com essa mexida. Aí ele vendo essa mexida errada, ele vai fazer outra. Aí qual é a outra mexida que ele faz? Vem de novo com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo no lugar do Bernal. Bernal já tinha melhorado um pouquinho. Já não estava aquele Bernal horrível do primeiro tempo. Aí ele entra com o Vitor Hugo no lugar de Bernal. E o Martinelli tinha tomado cartão amarelo. Olha como é que está a situação. Ele arriscou, deixando o Martinelli em campo, tá? E botando esse garoto, Vitor Hugo, no lugar do Bernal. Mas o Vitor Hugo, gente, não é um bom jogador. É fraco, tá? Da outra vez entrou nervoso. Ontem, de novo, não entrou bem. Não entrou bem. Tirou até as duas bolas ali na marcação, mas não entrou bem. E na minha opinião, tinha que ter entrado o Nonato. Mas Nonato, depois que fui ver, o Nonato não estava no banco. Mas aí é que tá o detalhe. Ele entrou com o Renato Augusto logo depois. Quando ele viu a merda que ele fez, que o Fluminense perdeu o meio campo, ele faz o quê? Ele entra com o Renato Augusto no lugar de Lima. Porque o Lima tinha pedido para sair. Aí ele faz isso, essa mexida. Quando ele devia ter feito o seguinte: sai Ganso. Essa é a real do Fluminense. Sai Ganso e entra quem? Renato Augusto. Depois de muito tempo, o Renato Augusto voltou pro jogo. Mas ele tinha que fazer o quê? No lugar de Ganso. Quando foi tirar o Ganso, era para entrar Renato Augusto, tá? Então ele mexeu mal. Aí depois dessas coisas todas, vem com a pior mexida de todas. Pior mexida, na minha opinião, que foi a entrada de Cano, de novo, no lugar do garoto Cauã Elias. Não existe. Vamos ser bem sinceros para vocês, gente. Vocês que gostam do Cano, nós estamos torcendo pelo Cano, mas não dá. Não dá, o Cano erra tudo. O Cano já era. Gente, sério, bota um Cano no Campeonato Carioca do ano que vem. Dá umas oportunidades pro Cano. Deixa o Cano voltar quando o Fluminense já estiver classificado. Quando o Fluminense não tiver mais condição de cair, tá? O Fluminense tá bem, não vai cair mais. Aí você entra com o Cano. Aí dá uma moral pra Cano. Cano não tem mais condição de jogar, gente. Cano erra tudo. Cano recupera a bola na marcação. Quando ele recupera, ele toca errado. Não consegue ganhar uma bola. O Cano não existe mais, tá? O Cano deveria entrar, não entrar. Deveria entrar quem? John Kennedy, Terãs. Não era hora, ele não tá fazendo as mexidas? Não botou gente diferente? Não botou o Isaac no lugar do Ganso, que não era para colocar? Não botou esse garoto Vitor Hugo, que não era para botar? Então, meu amigo, por que não botou o Terãs? É hora de entrar com o Terãs. Marquinhos entrou, o Isaac entrou, Renato Augusto entrou. Por que ele não entra com o Terãs? Era hora dele fazer uma coisa diferente. Ou, se não dá para Terãs, botava o John Kennedy lá na frente, no lugar do garoto. Que Cauã Elias correu bem, marcou. Cauã Elias fez uma boa partida para mim. Na minha opinião, Cauã Elias foi um dos melhores. Então o que aconteceu? Era para ele ter tirado o Cauã Elias. Tudo bem, quer tirar? Entra mais com o John Kennedy. Não, ele vai entrar com quem? Com o nosso digníssimo Cano. Errado, tá, Mano Menezes? O Fluminense caiu. O Fluminense caiu de produção. Só deu o Flamengo. No final só deu o Flamengo. Eu tava vendo a hora deles fazerem um gol. E se eles fazem um gol antes dos 40, ia ser complicado, que eles iam vir para cima, o Fluminense ia ficar nervoso, tá? O Fluminense dominando o jogo era nosso, o Fluminense já estava bem organizado, e ele começa a fazer as mexidas erradas. Mexida totalmente errada. Vou ser bem sério você, nós ganhamos, mas as mexidas foram erradas. O primeiro tempo começou com o time errado, tá? Tomamos um sufoco danado para ter tomado alguns gols, melhoramos, fizemos 2 gols, e aí quando o Fluminense está estável, o time está direitinho, ele me vem com aquelas mexidas totalmente erradas. Todas as mexidas que o Mano Menezes fizeram, deu errado. Todas elas, tá? O Renato Augusto, gente, por incrível que pareça, foi a melhorzinha, na minha opinião. Renato Augusto foi a melhorzinha. Não, claro, estou falando de área. A área não tem, né, o que falar. A área foi o tiro certo, não tinha outro jeito, tinha que entrar. Só acho que tinha que entrar mais gente. Mais gente. Principalmente Samuel Xavier saindo, entrando no Guga. Tá? Que não entra nunca, não dá para entender. O time entra todo mundo, menos o Guga no lugar do Samuel Xavier, porque ele sabe que o dia que ele colocar, e principalmente no jogo desse, o cara não vai sair mais.
porque não tem a mínima condição de Samuel ser titular mais nesse time. Eu canso de falar isso que todo dia, Samuel Xavier não pode mais ser titular no Fluminense, mas o nosso treinador não entende isso, tá? Vou até botar a fala deles aqui pra gente acompanhar as entrevistas dele coletiva. Mas, gente, tá aí o Fluminense 2-0, tá? Um jogo, vou falar pra você que mereceu. Primeiro tempo foi do Flamengo, segundo tempo foi nosso. Esse foi o jogo do João Fla-Flu. Flamengo não fez o que tinha que fazer no primeiro tempo, perdeu muitos gols, e nós fizemos no segundo. Então, é isso aí, quem não faz, leva. E aí nós brilhamos mais, foi certeiro o nosso chute, né? Os nossos jogadores, as nossas jogadas foram certeiras, e a do Flamengo não. Agora, Mano Menezes, poxa, muda essa sua escalação, muda essas suas substituições. Você não está tendo coerência nas mexidas, tá? O que você está fazendo na hora de mexer, horrível. Você mexe errado e depois vai consertar o erro. Aí é muito pior. É muito pior. A primeira mexida dele foi horrível. Aí ele vai consertar e ele faz cagada, mais cagada ainda, tá? Então, demos sorte. Ontem foi um jogo da sorte pra gente, tá? Vamos ser bem sinceros. Ah, o Fluminense jogou muito. Não, não. Foi o jogo da sorte do Fluminense. Para Fluminense e para Mano Menezes. Porque as coisas que ele fez, tanto na entrada com o time que ele entrou e também com o time depois, né, que ele substituiu, foi horrível. Daqui a pouco, vou mostrar aqui a tabela, tá? Vamos ver a coletiva dele um pouquinho. Mas o Fluminense agora joga terça-feira contra o Atlético Paranaense, que perdeu pro Corinthians, tomou um sacode pro Corinthians. A gente ganhando o Atlético Paranaense, meu amigo, a gente vai lá no topo, tá? Ou seja, no topo dos a gente fica um ponto do Vasco. Olha só a situação. Olha como que o Fluminense vai crescer se o Fluminense ganhar terça-feira o Atlético Paranaense, que tá abaixo da gente agora, né? Corinthians, Atlético Paranaense, Vitória, tudo abaixo da gente. Se a gente ganhar do Atlético Paranaense o jogo atrasado no Maracanã, o Atlético vem mal das pernas. Então tudo pra gente ganhar terça-feira, casa cheia no Maracanã, que a gente ganhar deles lá, aqui no Maracanã terça-feira. A gente ganhando, a gente encosta no Vasco. Você vê, o Vasco já estava lá em cima disparado. Nós chegamos a 33, ganhando, vamos a 36. O Vasco tem 37. Olha só. E a gente passa alguns outros clubes. Se tudo der certo, a gente vai passar uns 3, 4 clubes aí ganhando do Atlético Paranaense terça-feira. A gente vai mostrar a tabela já já, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos mudar aqui de tela para o vídeo não ficar muito longo, que a entrevista dele é um pouquinho longa, tá? Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, ó. Boa noite a todos, boa noite, mano. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Boa noite. Eu queria falar do início do jogo, em que o do campo ficou latente. O Fluminense parece que começou meio desligado, ali 2, 3 bolas, que uma indecisão nos passos curtos, na colocação, e sofreu um pouco ali naquele início, mas depois soube sofrer, como se diz na gíria, né? Sendo bastante atacado, até que teve o pênalti. A partir dali, acho que o jogo mudou, mesmo o Fluminense perdendo o pênalti. E com a entrada do John Arias, no segundo tempo, o Fluminense fez um grande segundo tempo, jogando, se defendendo, depois que fez os gols, explorando os contra-ataques, e praticamente não sofreu perigo nos lances do Flamengo. Não me lembro nenhuma defesa do Fábio, apesar do domínio do Flamengo. Então, te pergunto, por que esse início tão desligado do time, e por que o John Arias não começou jogando quando é a peça fundamental? O jogo mudou quando ele entrou. Foi um pedido dele, foi um pedido da fisiatria, enfim, da comissão técnica, de quem vê a parte de desgaste físico, porque fica claro para todo mundo que ele é um jogador hoje imprescindível. Ele não estando em campo, o time do Fluminense cai muito de produção. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Tivemos um início difícil, sem dúvida nenhuma, tivemos um início difícil. Não conseguimos sair jogando, porque o Flamengo pressionou bem, mas nós também tivemos os nossos erros, óbvio, né? E aí isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Quando você não consegue achar soluções como a gente não achou, você entrega com muita facilidade a bola para o adversário. E isso causou aí um rendimento ruim da equipe no primeiro momento do jogo, tá? Mas hoje se defendeu bem, mesmo tendo sido atacado ou rondando a nossa área com volume de jogo como o Flamengo teve.
a nossa equipe raramente, nesses momentos aí, teve mal posicionada. Então o mérito dela de ter suportado isso se deve a esse bom rendimento em termos defensivos. Acho que voltamos muito bem depois do intervalo. Voltamos muito bem porque melhoramos como equipe também. E a entrada de Arias acrescenta para o Fluminense aquilo que todo mundo está vendo na temporada. E ele ficou fora no primeiro tempo porque a gente acha ele imprescindível. Se você acha que um jogador é tão importante, ele joga 2 jogos num curto espaço de tempo, como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou, você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo para o resto da temporada? A gente não podia correr, né? A tendência também que ele, no primeiro tempo, quando os outros estavam zerados fisicamente, era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou, os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico. A gente não falou com ninguém, só falou com ele, porque eu acho que essa hora é a conversa que a gente tem que ter, tá? Estrategicamente também achei que para nós era importante ter, na hora que o Flamengo provavelmente colocasse seus jogadores de hierarquia, nós tivéssemos também jogadores de hierarquia para pôr. Porque o jogo se decide muito nessas coisas, do respeito que você tem, né, na qualidade e na trajetória dos jogadores que entram em jogos grandes como esse. Então conversei com ele, achamos melhor deixar para a segunda parte, e foi isso que a gente fez. Deu certo, né? Então tá certo. Mano, boa noite. Eu não sei se você sabe desses números, mas essa foi só a segunda vitória do Fluminense nos últimos 19 clássicos. É um número que até assusta um pouco. É claro que você não estava aqui, né, no comando do time nesses últimos clássicos, e por isso que eu queria uma visão sua do porquê que o Fluminense, um time grande como o Fluminense, fica tanto tempo sem vencer os seus maiores rivais, e a importância que uma vitória dessa contra o maior rival, contra o Flamengo, tem para a autoestima da torcida e do elenco. Obrigado. Bom, eu acho que as equipes elas têm seus ciclos, né, e suas características. O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira que foi uma maneira muito, muito vencedora, mas os adversários também são de grande qualidade sempre quando se vai jogar um clássico. E o clássico às vezes se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes, do que às vezes pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições, exatamente por causa dessa rivalidade, da história dos confrontos, é o clássico, né? Mas eu não posso falar para trás. Vou falar dos 3 que jogamos. Acho que perdemos o primeiro com um gol de mão. Todo mundo sabe que foi um gol de mão que mudou a história do jogo. Perdemos o segundo com um gol aos 50, né? Foi um jogo jogado igual. Eu acho que exatamente está aí a experiência de um técnico, de saber interpretar isso que aconteceu mesmo na hora da derrota, não destruir coisas que são fáceis de destruir nessa hora, pela paixão, porque aí você perde, ninguém serve, né? E aí você começa a tirar e trocar muita gente, aí você não consegue retomar. Então, o que a gente fez hoje se deveu à nossa entrega, se deveu à nossa resistência nos momentos em que o Flamengo foi melhor, né? E é assim que é. Num jogo desse, o adversário tem os seus momentos, mas você também tem os teus. E a gente soube e foi feliz, aproveitou os nossos. Fizemos 2 gols muito bem feitos, muito, muito bem trabalhados, em cima de uma característica que o jogo ia propor para a gente sempre. Quando estivesse 0-0, quando estivéssemos vencendo, se estivéssemos, que é um espaço maior para a gente atacar nas costas da defesa do adversário, que é um adversário que te pressiona, que joga com linha alta, então você tem que tentar aproveitar isso. Trabalhamos muito para tentar aproveitar isso. Primeiro tempo raramente conseguimos, porque erramos um pouco demais na transição. Quando acertamos a transição com passe de pé em pé, com jogadas de qualidade,
a gente fez um 1-0 e logo depois fez 2-0. E teve mais 2 oportunidades para chegar lá com qualidade. Eu acho que isso que fez a diferença. A gente está muito contente por isso. Boa noite, mano. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Num jogo grande como esse, tem muito a ser dito, mas eu acho que não tem como falar que os dois personagens não sejam os autores dos gols, o Lima e o Arias. Eu queria que você detalhasse um pouco do que é o dia a dia com eles, principalmente o Arias, que, como você até destacou na pergunta que o Cícero fez, jogou recentemente. Então, como foi essa conversa com ele desde a chegada? E falar um pouco também do que é o trabalho do Lima, um jogador que parte da torcida parece não reconhecer tanto, mas que sempre decide jogos, sempre se destaca. Se puder falar um pouco desse dia a dia com ele também, por favor. Bom, eu acho que falar de Arias é quase que desnecessário, porque ela é uma unanimidade, todos pensamos muito parecido. Então, prefiro falar um pouco mais de Lima, que é um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito. Não tem treino ruim, não tem dia ruim, está sempre aí se dedicando. Faz a função por dentro, faz a função na beirada, né? Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando, que Lima jogar como extremo é defensivo. Propaganda, galera. Falar de Lima, que Lima tem sido importante mesmo. A gente fala, critica. A inovação da Hyundai chega outra vez. O Lima, mas o Lima realmente tá sempre fazendo a diferença. O cara, eu fico bolado porque sempre entra Lima, tá? Canso que eu te falar aqui. Toda substituição. Jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo. Nosso time fica mais próximo. Nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. Ganso precisa da proximidade desse jogador às vezes, né? Ganso não é um jogador que transpõe o adversário. Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima, ao sair de lá da beirada e criar uma dúvida para o adversário, para receber a bola entre as linhas, ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo, né? E nos brinda de vez em quando com um gol importante, como tem feito aí nos últimos jogos desde que eu cheguei, e faz aí há bastante tempo, né? Fez contra mim também, um dia joguei e fez 2 num jogo só. Então assim, esses jogadores são os jogadores que valem muito para um grupo, para um elenco, porque a utilidade deles é bastante grande para a equipe. Todos adoram ele, exatamente porque sempre que nós precisamos ele está aí para nos ajudar. Mano, eu queria te perguntar hoje também sobre a defesa que não sofreu gols pelo segundo jogo consecutivo, num jogo que não teve o Thiago Silva. Das últimas vezes que perguntamos sobre o Fluminense ter melhorado o sistema defensivo, ter passado a sofrer menos gols e também ceder menos chances, o Thiago Silva estava sempre como um fator preponderante, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Nos últimos 2 jogos o Fluminense conseguiu se comportar bem defensivamente, defendeu bem a área e sem o Thiago Silva. Teve alguma coisa que mudou nesse período, tanto de treinamento ou até de atitude, e ao que você acredita essa melhora da defesa também sem o melhor jogador da defesa? Obrigado. Bom, quando nós abordamos a questão de Thiago Silva, eu sempre fiz questão de deixar claro que Thiago Silva é um jogador muito acima da média e não tem discussão sobre isso nem nada. Mas eu disse que a equipe já se defendia diferente. E Thiago também estava tendo esse bom desempenho, porque a equipe já estava melhor posicionada defensivamente. Defensiva para um jeito de jogar melhor, tá? Esses jogadores todos, eles na Europa, falo aí de Thiago, não estão acostumados a correr atrás de atacante. Quando eu fui dirigir Thiago na seleção brasileira, ele jogava no Milan. E quando estávamos conversando sobre maneira de jogar, sobre desempenho, ele disse assim: professor, lá jogo muito protegido. Quando você está melhor protegido e tem a qualidade que eles têm, naturalmente você cresce, né? Manuel esteve bem, Thiago, já estamos falando de Thiago Santos há bastante tempo, né? Ignácio vai estar aí em campo logo. Então, o sistema, para quem defende, é melhor que ele esteja
melhor posicionado. E correr atrás de atacante para zagueiro é uma tristeza. O sujeito é mais rápido, o sujeito é mais qualificado tecnicamente, né? Tem todas as vantagens a favor dele, está de frente para o gol, né? Se você tiver que correr atrás de atacante... Foi o que aconteceu ontem com o Thiago Santos. Por 2 vezes ele tomou 2 come feio, porque foi tentar se antecipar aos jogadores do Flamengo. E aí tomou 2 come feio que quase prejudicou o Fluminense. Você vai ter mais dificuldade. Se toda hora você tiver que fazer cobertura lateral, você cansa muito, né? E depois você não está posicionado. Então, acho que o grande mérito da equipe está já num posicionamento de time melhor, com suas linhas mais próximas. Então, isso ajuda muito. Então, quase mais, aquele dia contra o Botafogo, quase encerramos o segundo tempo também sem tomar. Tomamos por um detalhezinho, né? Então eu acho que as coisas vão entrando nos eixos. E eu acho que o mais importante é a gente acreditar em trabalho de equipe. Senão sempre nós vamos reclamar de uma ausência. Quantas ausências tivemos hoje? Vamos contando aí, né? E a equipe passou por isso. E ainda estivemos sem uma das referências da equipe que saiu do grupo, que é André. Faz muita falta, obviamente que faz falta, porque era uma das referências da equipe. Então, estamos passando por isso já, transformando a equipe numa outra equipe. E resultados como esse de hoje, vitórias em jogos grandes, dão confiança. E a confiança é um dos pilares fundamentais para a evolução. Boa noite, mano. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Você chega no Fluminense, né? E o Fluminense termina o primeiro turno do campeonato à frente apenas do Atlético Goianiense, dentre os 20 clubes da Série A. Te olha para a tabela no segundo turno, hoje o Fluminense... Quando eu cheguei, a gente estava atrás de todo mundo, né? Exato. Perfeito. A gente olha para a tabela hoje do segundo turno para frente, o Fluminense tem a 5ª melhor campanha e é a melhor defesa do segundo turno, empatado com o Palmeiras, são apenas 6 gols sofridos. Queria que você já falou um pouco sobre todo esse sistema defensivo, mas o meu foco é exatamente nessa evolução do time. Você chega com mais de 50% de aproveitamento. Na última coletiva você falou um pouco sobre a confiança dos jogadores de reencontrar o caminho das vitórias para ter mais confiança nessa sequência que ainda é dura no Campeonato Brasileiro. Então eu queria que você falasse primeiro. Uma vez eu escutei do meu avô, melhor dizendo, que o craque, o gênio, o ídolo, você só deixa para vaiar ele ao final do jogo. No final do primeiro tempo, depois de perder o pênalti, alguns torcedores, obviamente, né, vão expressar ali seu descontentamento com o Paulo Henrique Ganso, e no final ele sai aplaudido quando ele é substituído. E ele está claramente participando dos 2 gols. Primeiro, um passe de letra, ganso, né? De ganso, melhor dizendo, para o Cauã Elias. Depois o Lima faz o gol. E no segundo gol ele serve o Martinelli, que em sequência serve o John Arias. Queria que você falasse em específico do Paulo Henrique Ganso, por que no primeiro tempo ele ficou um pouco sumido do jogo e no segundo tempo tem essa melhora ofensiva do Fluminense. E também sobre um assunto que moveu as jornadas esportivas, acredito, que são esses confrontos fora do estádio que afastam os torcedores. Hoje o torcedor do Fluminense não compareceu em peso no setor sul. Eu queria abrir esse espaço para você falar também com a torcida, porque com certeza com o apoio da torcida para essa reta final, as coisas podem ir para um caminho diferente no Fluminense. Obrigado. Bom, primeiro vamos falar sobre o torcedor. A gente entende que às vezes os resultados negativos afastam e os positivos trazem de volta. Né? O que o torcedor queria era muito de comportamento da equipe. Quando nós encontramos na rua, quando nós conversamos com o torcedor, ele manifesta aquilo que ele pensa. Às vezes a gente lê alguma coisa. A inovação da Hyundai chega outra vez. Ioniq 5, o carro... Veste propaganda. Enquanto passa a propaganda, vamos falar aqui sobre isso, né, gente? Não tem jeito, a torcida do Fluminense ela é assim. Se o time não vai bem, minha amiga, ela se afasta mesmo. Deu mais ou menos 12 mil pessoas, tá? Eu tava falando de 5 mil pro Fluminense, mas não. Espalhadas, já foram vendidas 12 mil ingressos
para a torcida do Fluminense foi a média que foi no Maracanã ontem, tá? Foi até bastante pessoas. O que tomamos foi comportamento, na minha opinião. A gente tinha perdido um pouco. E eu até comentei que a gente fez uma série de vitórias. Já aconteceram com outras equipes, quando você tem que fazer uma recuperação muito grande, depois você tem uma pequena queda. É óbvio que a queda veio junto com a eliminação nossa na Libertadores, isso mexe com todo mundo. Você tem um objetivo de ser bicampeão, o torcedor também. E aí, aquele momento é o momento que você tem que resgatar algumas coisas importantes, achar os pontos onde estávamos pecando para retomar. Né, retomamos, fizemos 2 vitórias, mas não temos a ilusão de encontrar facilidades para sair da situação que nós estamos. Terça-feira que vem teremos um outro jogo decisivo e a presença do torcedor é fundamental para a gente. Para dar o apoio nos momentos difíceis, o ambiente ajuda muito, né? Você ter forças para às vezes encontrar soluções em jogos difíceis como são todos os jogos que teremos pela frente. Achei que num determinado momento do primeiro tempo, o momento mais difícil nosso no primeiro tempo, que a gente perdeu totalmente o controle do jogo, a gente pecou no posicionamento de meio campo. E isso já aconteceu outras vezes. Na ânsia de jogar para solucionar os problemas que não estamos conseguindo, a gente abre o meio campo. Abre o meio campo, o adversário começa a ter primeira bola, segunda bola, vem volume, vem pressão e às vezes você toma o gol nessa hora. Quase tomamos o gol nessa hora, né? Os outros teve dentro do contexto do jogo, dificuldades para lá, dificuldades para cá. Acho que marcamos bem a saída do adversário, estivemos à frente sempre que o adversário tentou construir no primeiro estágio dele, quando a bola saiu do tiro de meta, que é uma melhora que a equipe já apresentou diante do Cruzeiro e hoje repetiu. No segundo momento, que aí de vez em quando a gente, para jogar, sai do lugar muito e fica distante, e aí você toma a pressão que tomamos. Nessa hora, Ganso sofre muito, porque ele é um jogador de ter bola. Se ele vai ter que ser um marcador, é óbvio que ele vai sofrer e não vai conseguir entregar aquilo que outros jogadores talvez entregariam melhor. Mas o pacote é completo, né? Temos grandes virtudes, temos grandes coisas, mas temos que abrir mão de algumas coisas que não temos. E, na verdade, o futebol é muito isso, esconder os defeitos e multiplicar as virtudes. E é isso que a gente faz o tempo inteiro para tirar o melhor de cada um. Mano, boa noite. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. O Fluminense ele vai ter, dentro de um campeonato de pontos corridos, quase que um mata-mata por conta da quantidade de confrontos diretos ali contra times na parte de baixo da tabela, né? O primeiro deles agora, já contra o Atlético Paranaense. Quero saber de você a importância de vencer especificamente esses jogos, né? Para o Fluminense conseguir pontuar e também ir matando, né? Ir freando qualquer tipo de reação ou avanço de equipes que estão disputando contra o Fluminense lá embaixo da tabela. Acho que se o Fluminense... Tenho certeza que se o Fluminense fizer a parte dele como está fazendo, ele não precisa olhar para os outros adversários, não precisa se preocupar. Ele está rendendo e está tendo aproveitamento para não estar mais aqui. É isso que nós temos que seguir, né? Não relaxar, não achar que você respirou um pouquinho, tirou os aparelhos, que a coisa vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque os outros também têm seus objetivos. Vamos jogar aí na terça-feira contra uma grande equipe brasileira. E que certamente quando começou a temporada não tinha a mesma preocupação de estar aqui como a gente está e eles estão, né? Mas o futebol brasileiro é duríssimo. Às vezes você não encontra soluções e passa momentos que te colocam numa outra turma. É ter maturidade, saber jogar jogo a jogo. Estamos muito felizes de ter vencido o Flamengo no Clássico. É maravilhoso, o torcedor vai comemorar, vai gozar do adversário, mas nós sabemos que amanhã, a partir da tarde, nós já começamos a trabalhar para terça-feira que vem, para a gente juntar mais resultados positivos com o grande resultado que tivemos hoje. Mano, para encerrar aqui. Boa noite, mano. Perdão. Caio Pereira, Jornal Globo. Você bem falou que o primeiro tempo do Fluminense foi realmente abaixo daquilo que você esperava, e eu queria que você contasse um pouco como foi esse papo no intervalo, principalmente após um banho de água fria, que foi o pênalti desperdiçado logo
no final do primeiro tempo. Qual foi o seu recado para os jogadores, além da entrada do Arias, né, a mudança efetiva com a entrada do Arias? O que você falou para a equipe ali naquele momento de intervalo, para a resiliência do time voltar melhor no segundo tempo e fazer um segundo tempo praticamente perfeito? Primeiro, tentamos melhorar a nossa saída de bola, que estava muito difícil. Baixamos os laterais mais, os 2 laterais, que estavam se colocando a linha mais à frente, estavam ajudando o adversário a marcar-nos. Então baixamos bem para ficar longe desses jogadores que tinham 2 funções, principalmente os jogadores que repartiam subida e mais um jogador de meio campo. Isso fez com que a gente tivesse uma saída de bola mais qualificada, que começou a aparecer os nossos volantes. Facundo teve muita dificuldade no primeiro tempo, já conseguiu jogar no segundo, né? Então, o espaçamento entre as linhas dificulta para o adversário, a gente dificultou mais, o Flamengo já não conseguiu marcar a gente tão bem. É óbvio que tivemos uma saída de bola pelo lado direito que o primeiro tempo teve um pouco abaixo, apesar de Marquinhos ter sofrido o pênalti. Eu acho que a gente já no primeiro tempo poderia ter aproveitado isso melhor, né? O gol deu uma confiança maior, é lógico, né? Porque aí recuperou o pênalti perdido, né? A gente não discute muito isso, pênalti perdido, essas coisas a gente não discute, porque isso faz parte do futebol, não é normal, mas faz parte. E também não adianta ficar batendo em cima de alguma coisa que você não vai recuperar mais. E eu costumo, dura para mim em intervalo é exceção. É quando o time tem comportamento relapso. Não era o caso. Nosso time não era esse o problema nosso. Nosso problema era ter que encontrar soluções melhores para jogar. E o treinador, nessa hora, tem a responsabilidade de mostrar os caminhos para a equipe. Não adianta você gritar, não adianta você brigar, porque vai chegar no final da bronca, o jogador vai olhar para você, tá, professor, e aí, como é que resolvemos o problema? E então a gente melhorou isso, né? E melhorando isso, acho que a gente fez um jogo melhor. E por isso conseguimos aproveitar o nosso momento bom no jogo e transformar numa vitória importantíssima. Tá aí, galera. Então tá aí o Mano Menezes falando, né? Mano Menezes, a coletiva de Mano Menezes. Vamos tentar mostrar aqui a tabela do campeonato. O lance que eu queria falar sobre Renato Augusto, né, gente? Eu acabo que eu não falei pouco, mas o Renato Augusto, ele não entrou mal, tá? O Renato Augusto não entrou mal. O que eu falei que o Renato Augusto deveria entrar no lugar de Ganso. Deveria entrar no lugar de Ganso. Quando saiu o Ganso, deveria entrar Renato Augusto. Por que acontece? O Renato Augusto sabe jogar bola. Tá muito tempo sem jogar, tá? Mas ele tinha que ter tido mais oportunidade de lugar, inclusive no lugar de Lima, algumas vezes que Lima entrou. Tá? Então o Mano Menezes, ele tem errado nessa situação. Ontem ele botou o Renato Augusto. Mas o que acontece com o Renato Augusto, gente? O Renato Augusto, ele entra e ele acaba querendo jogar de atacante. O Fluminense precisando de jogador no meio de campo. Se ele para no meio de campo, inclusive pela idade dele, pelo condicionamento físico dele. Se ele para no meio de campo e distribui a bola no meio de campo ali, que ele sabe fazer, se ele domina a bola, ele sabe jogar. Se ele para no meio de campo e ali ele faz o papel que Ganso faz de distribuir, de jogar bola, Renato Augusto vai aparecer muito, tá? Ele vai voltar a jogar bola. Só que ele quer pegar a bola, viu? E quer correr, quer jogar como atacante. Você viu a última jogada dele? Que ele tentou, partiu, aí chegou lá na frente, ele perdeu a bola. Aí caiu em cima da bola, acabou dando o juiz dando mão, porque realmente não foi falta. Então esse é o lance de Renato Augusto, esse é o erro de Renato Augusto. Se ele parasse, talvez seja até Mano Menezes mandando, mas eu acho que está no errado, tanto o Mano Menezes ou ele, se for o caso. Porque o Renato Augusto, se ele entrar e fechar o meio de campo, como ele sabe fazer, é outro jogador. Mas, infelizmente, deve ser alguma coisa do treinador, né? Porque não é possível que seja do jogador uma situação dessa. E ele some do jogo quando acontece isso. Ontem ele até que não entrou mal, não. Vamos falar aqui da tabela rapidinho, tá, gente? Depois desses resultados aí, vou falar. O Flamenguinho aqui, ó, peço pra vocês, flamenguistas, tá aqui, tá? Ficaram com 51, se afastaram do Fortaleza, 5 pontos do Fortaleza, tá? Tem um jogo a menos, né? Tá bem distante do Botafogo. E o São Paulo encostou, gente. Tem um pontinho só do São Paulo, tá bom? Então o São Paulo está pertinho, só que mesma coisa, né? Vocês conseguem ter um jogo a menos. A sorte de vocês é essa. Mas o pessoal tá encostando aí, tá? Vai ter jogo ainda. Aqui, ó, o Internacional tem 2 jogos a menos, pode passar vocês.
Então tem jogos acontecendo aqui, ó. O Bahia pode chegar a 48, vai chegar bem pertinho. Vamos ver lá. Mas o que interessa pra gente é isso aqui, gente. Tá aqui, ó. Tá aí a tabela, tá? Atlético Paranaense, quem diria, né, gente? Atlético Paranaense estava bem longe disso aqui. Bem longe disso aqui. E Atlético Paranaense agora está na zona de rebaixamento. E vai ser o próximo adversário do Fluminense. Esse é o que é o bom, tá? Próximo jogo, Fluminense e Atlético Paranaense, terça-feira no Maracanã. Então, nós temos... E olha quantos jogos tem. Ele está com 31 pontos, o Fluminense com 33. 2 pontos. Nós estamos com 2 pontos à frente do Atlético Paranaense. Se a gente ganhar deles na terça-feira, a gente vai lá em cima, a gente dispara. O Corinthians ficou com 32, o Vitória está com 29, tá vendo aí? Mesmo número de jogos do Fluminense agora, como do Corinthians também. O Corinthians ainda tem 30, tem um a mais. Olha só a diferença, a situação do Fluminense. Se o Fluminense ganhar na terça-feira, tá? Então o Fluminense vai ficar 4 pontos do Corinthians, tá? Muita coisa aqui do Atlético Paranaense e bastante coisa do Vitória. Ou seja, se a gente ganhar na terça-feira do Atlético Paranaense, a gente dispara. E olha como nós ficamos aqui agora, tá? Vamos para a parte de cima. Olha aqui, 33 pontos. Um do Juventude, que tem o mesmo número de jogos, dado do Fluminense. Ó, Juventude, Bragantino. Olha só, até aqui em cima. Todo mundo tem o mesmo número de jogos do Fluminense. Deixa eu ver o Vasco. Até o Vasco, até o Atlético Mineiro, se você quer saber. Então olha a importância dessa vitória do Fla-Flu, gente. Vou botar aqui, dá pra gente daqui pra cá. Vamos falar daqui pra cima, que é o suficiente. Então olha só a importância do Fluminense, da vitória ontem do Fluminense. 33 pontos, um jogo a menos, tá? Aqui igualou, todo mundo igualou. Então o que acontece? A gente ganhando na terça-feira, a gente vai a 36. Ou seja, o Vasco, que é o 10º, faz parte da outra tabela, da outro lado da tabela, né? Primeira parte da tabela, tem 37. A gente fica 1 ponto do Vasco da Gama. Olha só, 35 do Grêmio, a gente passa o Grêmio, né? A gente passa Criciúma, a gente passa Bragantino e Juventude. Esses aqui, ó, Juventude e Bragantino, são os próximos agora que a gente vai atrás. Os próximos que a gente vai atrás agora. Se a gente conseguir passar desses caras aqui, vai ficar ótimo. Tô falando por causa do número de jogos, gente. Aqui hoje, o número de jogos. Eles vão jogar ainda essa semana, essa rodada. Eles ainda jogam. Só que eles vão ficar de novo um ponto à frente, um jogo à frente do Fluminense. Essa é a tabela real. Tá aqui, ó, o Corinthians com 30, um a mais do que a gente. Nós temos uma vantagem no Corinthians, tá? Só o Atlético Paranaense que é um a menos, nós também temos. Mas tá aqui, daqui pra frente, ó, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, tá? Então, essa turma toda aqui, nós estamos 1 ponto, 2 pontos dessa turma, com o mesmo número de jogos. E aí a gente entra com o jogo que a gente vai ter a mais, podendo passar todo mundo. Então tá aqui os jogos que vão acontecer. Aconteceram ontem aqui, ó. São Paulo 3-0 no Vasco, né? Foi ontem de ontem. O Fortaleza 1-1 com o Atlético Mineiro. Fluminense 2-0 na Mulambada. Corinthians 5-2 no Atlético Paranaense. Agora Atlético Goianiense e Cuiabá, são da parte de baixo. Botafogo e Criciúma, Botafogo ganhando vai ficar ótimo pra gente. Aí fica o maravilhoso. Cruzeiro e Bahia, tá? E Internacional e Grêmio, também é outra coisa. O Internacional ganhando do Grêmio vai ficar maravilhoso pra gente. E aí vem aqui Vitória e Bragantino. Se o Bragantino não ganhar, é o outro que a gente encosta. E Juventude e Palmeiras. Então a rodada tá boa pra gente. Foi excelente essa rodada para o Fluminense. O Fluminense teve uma rodada maravilhosa ganhando do Flamengo. Agora, meu amigo, se tudo der certo, a gente vai sair na próxima rodada, na terça-feira. Tudo vai dar certo. Acredito que os resultados aí vai caminhar tudo para o Fluminense. Na terça-feira a gente sai de vez. A gente ultrapassa mais uns 2, 3 times aí e sai de vez nesse negócio de zona de rebaixamento. E aí vai jogar no próximo jogo contra o Vitória, né? Lá, Vitória já está meio caminho andado, mas a gente vai atrás dos 3 pontos do Vitória para a gente sair de vez dessa zona de rebaixamento e brigar pela Sul-Americana. Eu fiz aqui. Nós vamos, nesse negócio a gente chega a 10º, tá? Se a gente ganhar do Atlético Paranaense. Eu fiz aqui o simulado, tá lá no GE. Chegou em 6º. O Fluminense chegou em 6º. Mas eu não botei ganhando do Flamengo, não. Eu botei empate contra o Flamengo. E chegamos em 6º. Se a gente chegar em 6º, a gente tá até na Libertadores. Mas vamos com calma, vamos sonhar menos, né? Vamos, por enquanto, vamos tentar sair da zona de rebaixamento. Depois a gente fala de Sul-Americana. Depois que a gente ganhar do Atlético Paranaense na terça-feira, aí a gente vai falar de Sul-Americana e aí talvez até Libertadores. Valeu? Galera,
dá aquele like, inscreve no canal, manda mensagem, ó o Live Pix aí, ajuda o canal. Valeu pra galera que assistiu, muita gente assistiu o vídeo, tá? Continua assistindo, participando, comentando, ajuda o canal aí, dá aquele like bonito, valeu? Um abraço, tamo junto. Agora é secar os outros. Valeu, mulambada!